empreender também vai fazer a diferença na sua vida. Hoje nós temos aqui não muitos empreendedores. Eu queria que pudesse estar cheio de empreendedores, porque essa palavra que Deus nos deu para poder ministrar, eu sei que na vida do empreendedor ela é poderosa, porque é a vida do empreendedor. Eu quero falar sobre a pressão, as pressões que um líder ele é cometido na sua caminhada. E o empreendedor ele é acima da média. O empreendedor tem que estar preparado para sofrer pressões. Um líder, não importa qual a posição que você toma, talvez você é uma dona de casa, é um líder. Talvez você é um funcionário, você é um líder, você ocupa um setor. Independente daquilo que você faz, como liderança, sempre haverá pressão sobre as nossas vidas. Principalmente nos dias atuais, vivemos momentos difíceis, momentos de pressão, onde nós olhamos a nossa liderança maior, o nosso governo vivendo pressão. Então, se eles vivem pressão, nós somos menores, microempreendedores, médio empreendedores, profissionais liberais, nós também sofremos pressões. E nós precisamos saber trabalhar como nós vamos sair, como nós vamos dar escape a essas pressões. E é disso que eu quero falar para você nessa noite. Eu creio que ninguém tem pressão. Ou vocês também são seres humanos, ou vocês também são empreendedores. Eu creio que todos nós sofremos pressões. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, para a Bíblia, nós podemos ver essas histórias maravilhosas dos heróis da fé. E nós podemos ver que, mesmo eles sendo heróis, eles revelam também as suas fraquezas. Quando nós olhamos para a vida de Sansão, quando nós olhamos para a vida de Abraão, quando nós olhamos para a vida de tantos outros homens comuns, como eu e você, nós podemos ver a Bíblia também revelando as suas fraquezas. Porque eles eram homens comuns. Deus havia chamado eles, e eles eram homens comuns. Tinham as suas atividades comuns, como nós. E Deus nos chama para a liderança. E podemos ver a Bíblia revelando as suas fraquezas. Podemos ver Deus tentando os aperfeiçoar. Podemos ver Deus ele coordenando eles em circunstâncias difíceis, para que realmente eles pudessem trilhar na vontade de Deus. E a Bíblia começa a revelar suas fraquezas. O interessante é que sempre quando nós chegamos ao nosso destino, quando você começa a apontar naquilo que você quer fazer, sempre vem um sentimento de conquista. Eu venci. Mas o interessante é que o que mais destaca na vida de um empreendedor é a maturidade. Quando você olha um empreendedor que está começando, ele começa a conquistar, você vê assim, tantos sentimentos na vida dele, de conquista, eu venci, eu vou chegar lá. Mas você não consegue ver a revelação de maturidade. E a maturidade é que nos revela quem nós somos. A maturidade é a que gera em nós essa estabilidade. A maturidade é que gera em nós como nós colocamos os pés nas circunstâncias. Eles perguntaram ao campeão de natação, quando ele subiu ao pódio, qual era o sentimento que ele tinha recebendo aquela medalha diante de tantas pessoas, diante da televisão. Qual era o sentimento? E ele responde aquela pergunta: eu não me tornei campeão hoje. Eu me tornei campeão no dia a dia, aprendendo, crescendo. Foi no dia a dia que eu me tornei melhor. Hoje eu só estou revelando quem eu sou. E também não é diferente na vida de empreendedor. Quando nós olhamos um empreendedor de sucesso, ele só está revelando a maturidade, aquilo que ele aprendeu, aquilo que ele administrou, aquilo que ele conquistou no seu dia a dia. E esse é o desafio. Porque para a gente chegar nessa maturidade, para a gente chegar nesse pódio, existem muitas pressões. Por isso é que muitos empreendedores, quando eles estabelecem seu negócio, eles não sobrevivem muito tempo. Ele não consegue, estatisticamente falando,
de várias empresas que se abrem, muitas se fecham em menos de 2 anos. Por quê? Por causa das pressões. Como a pessoa não tem maturidade, ele não consegue revelar a sua vitória, ele não consegue revelar a sua conquista, porque as pressões roubam a vitória da vida dele. E aquele atleta, ele só estava revelando aquilo que ele havia conquistado, aquilo que ele havia desenvolvido, aonde pessoas não tinham enxergado, aonde pessoas não tinham acompanhado, porque as pessoas só conseguem nos ver quando nós estamos no topo, mas quando você está construindo, trabalhando, ninguém consegue te ver. Tem um ditado que às vezes nós só vemos os tombos que a pessoa toma, né? Mas à medida que o cara bebe, a gente não consegue ver. E o empreendedor, a vida do empreendedor é construída dessa forma. É pelos bastidores, é pela abrir mão, é pelo aquilo que os desejos você deixa de lado. Mas tudo isso constrói a vida de um empreendedor. Às vezes nós olhamos os de repente na vida das pessoas, mas os de repente do dia a dia, da construção da jornada, nós não enxergamos. Nós sempre enxergamos na hora de bater as palmas, na hora de construir as palmas. Nós não conseguimos enxergar. Agora o interessante é que Deus ele nos chama para atingir um objetivo. E quando Deus ele nos chama para atingir um objetivo, Ele nos chama a atenção, porque não temos como atingir objetivos sem nos amadurecer, sem conhecer as nossas dificuldades, sem ter realmente uma condição de tocar nas nossas dificuldades, nas nossas pressões, porque é elas que vão nos ajudar a crescer. Às vezes nós falamos muito em resultado, a gente sempre quer resultado, mas nós esquecemos dos processos. E um líder precisa de absorver isso. As pessoas querem hoje montar um negócio, o fast food montou e ganhou amanhã. Não é assim, existe um processo. Nós precisamos de enxergar os processos. Eu sempre digo que às vezes nós queremos olhar a grama do vizinho e está sempre mais verde. Mas por que a grama do vizinho está sempre mais verde? Porque ele acorda cedo para molhar. Ele tira as ervas daninhas, ele joga o inseticida, ele está sempre dando manutenção. Às vezes nós queremos chegar em destinos. Não, quando eu chegar em tal lugar assim, quando eu chegar nessa condição, eu estou no topo. Mas nós esquecemos os caminhos. Qual o caminho que nós temos que trilhar? Aonde nós temos que passar para poder atingir esses objetivos? Nós falamos muito aqui sobre visão. Eu sei que cada empreendedor ele tem visão do seu negócio. Mas para a gente atingir a visão, nós precisamos de pagar um preço. Não temos como atingir a nossa visão, principalmente a visão do Avodá, que tem 1000 empreendedores, se nós não trabalharmos para trazer convidado. Então tudo aquilo que nós queremos, tudo aquilo que nós projetamos, nós temos que trabalhar. E o trabalhar é o amadurecer através das pressões. As pressões, elas nos ajudam a crescer. Se nós olharmos esses homens da Bíblia, homens comuns como eu, como você, eles viveram pressões. Eles tiveram momentos de desistir. Eles tiveram momentos onde eles sabiam que não poderiam alcançar. Mas são nesses momentos que eles aprenderam a confiar. Foi nesses momentos que eles aprenderam a ser melhor. Foi nesses momentos que eles olharam para os céus e puderam contemplar: olha, existe algo a mais que pode me suster, que pode me ajudar, que pode me fazer a conquistar aquilo que eu preciso. Sabe, querido, e é disso que eu quero falar com você nessa noite. É de amadurecimento das pressões, porque as pressões sempre irão existir na nossa vida. Mas é como nós encaramos as pressões, é como nós enxergamos as pressões,
é que nós seremos vitoriosos. Quando nós olhamos para esses grandes homens da Bíblia, esses heróis, quando nós olhamos para a vida de Moisés, ele estava vivendo um momento, em Números, capítulo 20, vivendo um momento de pressão. Deus havia levantado Moisés para tirar o povo do Egito e levar a terra prometida, a terra de Canaã. Moisés atravessa o deserto, Moisés atravessa o Mar Vermelho, e Moisés chega diante no meio do deserto, onde havia escassez de água, e o povo começa a murmurar. E nesse momento, Moisés estava passando uma situação muito difícil. A sua irmã, Miriam, havia morrido. Então Moisés estava passando por momentos emocionais, pressão do povo, o povo dizendo: olha, vamos voltar para o Egito, lá era melhor. E Moisés, ele era um líder, segundo a Bíblia, tinha mais de 3 milhões de pessoas. Às vezes a gente numa empresa com 2, 3, a gente não sabe o que fazer. Às vezes uma esposa e 3 filhos, a gente não sabe o que fazer. Mas Moisés estava ali com muitas pessoas, muitas pressões. E a Bíblia diz que Moisés, ele se lançou por terra, ele e Arão, e buscaram em Deus a solução. E Deus sempre traz a solução dos momentos de pressão. Os momentos de pressão não é para a gente passar sozinho. Os momentos de pressão não é para você se trancar, se guardar no quarto. Não, os momentos de pressão é para você crescer. E podemos ver Moisés e Arão se lançando por terra, se prostrando diante da tenda e buscando Deus. E podemos ver Deus falando com Moisés. Um Deus bondoso, um Deus que responde orações, um Deus que diz que eis que estarei convosco todos os dias, um Deus que libera promessas, que diz: olha, 1000 cairão à tua esquerda, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Um Deus que empenha a tua palavra: olha, não foste vós que me escolheste, eu que vos escolhi. Um Deus que diz: olha, eu amei vocês de tal maneira que desde o meu filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Um Deus que de Gênesis, Apocalipse, ele mexe tudo em prol das nossas vidas. Então Moisés e Arão, na hora da pressão, eles foram buscar em Deus. E eles lançaram sua cara em terra, sua cara no pó. E naquele momento Deus, ele libera uma palavra para Moisés. E fala com Moisés: Moisés, fala com a rocha que ela vai dar água ao povo. Fala com a rocha. Se nós olharmos essa circunstância, o povo de Israel vivendo aquela situação, isso é uma bela história para a gente enxergar, para a gente escolher. O momento da aflição, Deus liberando uma palavra, Deus liberando a solução, Deus liberando um recurso. E ali nós podemos ver Moisés se fortalecendo na fé, Moisés se fortalecendo na comunhão, Moisés se fortalecendo na liderança, porque Deus havia dado uma estratégia para Moisés. Moisés, fala com a rocha que ela vai alimentar. Você já imaginou Deus falando com pessoas para te abençoar? Você já imaginou Deus ele abrindo portas para te abençoar? Deus falando: olha, porta, abre aqui para você abençoar a vida do Sérgio. Deus falando com corações para abençoar a sua vida. Não foi diferente com Moisés. A Bíblia diz que Deus liberou uma palavra: olha, Moisés, fala para a rocha, para a pedra, e ela vai sair água. E o povo vai ser alimentado. Parece ser loucura, mas a palavra de Deus diz que ela é a ontem, ela é hoje e ela será eternamente. O mesmo poder que ela tinha no passado, ela também tem no futuro. Ela tem na sua vida, ela tem na minha vida. E seria uma história bacana de superação, de sobrenatural, para qualquer um empreendedor tocar nela. Você já imaginou um empreendedor precisando de muito dinheiro? E Deus fala para ele: olha, tem um saco de dinheiro no banco, pode ir lá buscar. Resolveria o nosso problema. Olha, eu estou precisando de comprar um carro novo. Olha, pode ir lá naquela agência, o cara vai te dar um carro.
Foi isso que Deus falou para o povo de Israel. Moisés, toca naquela rocha, ela vai dar água para o povo. Algo sobrenatural. E será que o povo acreditou nisso? Será que o povo creu o suficiente nisso? Aleluia. Sabe, líder, nós temos que ter a certeza, quando nós vamos enfrentar as pressões. As pressões do dia a dia, ela precisa ser encarada com certeza. As dificuldades do dia a dia, ela precisa ser encarada com certeza. Se você titubear, se você ter medo, se você vacilar, você não consegue vencer as pressões. Porque as pressões, ela vêm de frente, de lado, vêm de todos os lados. E esses homens simples da palavra, simples da Bíblia, tiveram as suas vidas transformadas, porque não pararam diante da pressão. E às vezes nós vemos algumas lideranças, alguns empreendedores, na hora da pressão, eles retrocederem, eles fugirem, ter medo, pararem, não querer avançar. Se nós olharmos para a vida de Esther, no capítulo 4, começa a narrar uma história de superação, uma história de vitória. Esther, ela era órfã, ela foi criada pelo seu tio. E Esther, ela teve a oportunidade de se revelar líder, ser liderança, de poder estar na frente da salvação do povo judeu. E Esther teve um momento na vida dela que ela podia escolher: ou eu assumo a pressão, ou eu corro da pressão. Em Esther 4,14, a Bíblia diz: olha, porque se de tudo te calares agora, de outra parte se levantará os judeus, socorro e livramento. Mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe se para a conjuntura como está é que foste levantada a rainha. Quer dizer, uma jovem, num momento de pressão, ela se revela, ela se posiciona diante do rei Assuero, e ali ela libera toda aquela pressão que estava sobre ela, e o povo judeu teve o livramento por causa de Esther. Ela se manifestou como líder, ela foi levantada como líder para mudar a situação, para levar o povo judeu da morte. E se nós formos continuar a história de Esther, você vê como ela foi usada como liderança para poder conduzir o povo judeu. Sabe, amado, nós somos levantados como liderança, como líder. E o líder, ele precisa de ter algumas características diferentes. O líder não pode ter medo, o líder não pode se sentir inseguro, o líder tem que liberar uma palavra, e a palavra dele não pode estar dividida. O líder precisa dizer sim, sim, não, não. Eu, como liderança aqui no Alvorada, se eu tiver duas palavras, para onde vocês irão? A minha palavra tem que dizer sim, sim ou não. O líder tem que botar a cara a tapa. Sabe, amado, quando chegar as cobranças, o líder tem que se apresentar. Quando chegar as reclamações, o líder tem que apresentar. Quando chegar as contas bancárias, as pressões bancárias, o líder tem que se apresentar. Nós somos representantes daquilo a qual nós fomos chamados para fazer. O líder não é covarde. O líder não olha as circunstâncias e abre mão. Ele não vê o negócio dele de qualquer jeito e fala: olha, se não der certo eu abro outro. O líder tem um objetivo no coração: vencer, conquistar. Quando nós olhamos para a vida de Jesus, ele tinha uma resposta a todas as circunstâncias. E Jesus vivendo uma pressão muito grande. A gente vê isso lá no livro de João, no capítulo 12, a partir do versículo 27. Jesus, ele estava pronto para ser entregue na mão dos algozes, na mão daquelas pessoas que iriam matar o Senhor, que iriam crucificar o Senhor. E Jesus, naquela pressão, ele sabia para qual ele havia sido chamado, para que ele havia vindo na terra. Naquele momento ele sabia
sabia para quê. Então ele vivia daquela pressão, ele olhou para o pai e disse: olha, está angustiada a minha alma. O que direi eu? Pai, salva-me nesta hora. Quer dizer, Jesus estava nessa pressão, ele não tinha saída. Ele virou para o pai e disse: pai, olha, o senhor sabe o que eles vão fazer comigo? O senhor pode me passar nessa hora? Mas ele responde para o pai: mas precisamente com este propósito que eu vim nesta hora. Jesus assume toda a pressão, Jesus assume a posição de liderança, Jesus põe a cara dele à tapa, Jesus ele não abre mão do ministério dele, Jesus ele não olha as circunstâncias difíceis, ele diz: olha, eu vim exatamente para isso, e se eu vim para isso, eu vou conquistar, eu vou até o final, eu vou andar mais uma milha. No auge da pressão é que nós revelamos quem nós somos. Se você é fraco, você entra debaixo da cama. Se você é forte, você coloca a mão na espada, como Neemias fez. Na hora da pressão, na hora da reconstrução de Jerusalém, dos muros de Jerusalém, os inimigos afrontavam. Neemias se posicionou: eu sou liderança. Aquilo que Deus colocou nas minhas mãos, eu não vou abrir mão. E Neemias concluiu aquilo que ele havia sido chamado para realizar. Toda pressão que nós sofremos, toda opressão é como uma inibição para nós sermos transformados. Então a pressão que você vive é para que você possa crescer, é para que você possa ser transformado, é para que você possa ser experimentado, é para que você possa revelar o seu caráter, revelar a sua maturidade, o que você construiu na caminhada. Ser líder não é brincadeira. Ser líder é você dizer: olha, eu estou abrindo mão das minhas vontades, eu estou abrindo mão daquilo que eu quero, porque você vai lutar por algo que você sabe que é verdadeiro, sabe que Deus colocou nas suas mãos. Você está me entendendo? Você está me compreendendo? Em João 12, 24, Jesus diz: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Um grão de trigo, Jesus diz: olha, se ele não morrer, ele não dá nada. Mas se ele morrer, a menor semente, ela vai gerar uma planta com caule grande, forte, estável. É assim que o empreendedor precisa viver. Ele precisa morrer diariamente. Morrer o quê? Os nossos conceitos antigos, aquela maneira de nós enxergarmos o mundo de uma forma antiga. Olha, eu sou assim, eu vou morrer assim, o meu pai era assim, eu vou ser assim, o meu negócio é assim, vai permanecer assim. Se nós não mudarmos a nossa maneira de pensar, as nossas emoções, a maneira que nós tratamos as arestas dos nossos sentimentos, se nós não matarmos os sentimentos antigos, nós não vencemos, nós não crescemos, nós não damos frutos, ficaremos da mesma maneira. E Jesus ele traz esse ensinamento. Nas aulas passadas nós falamos de hábitos, de mudança de hábitos, de educação financeira. Tudo isso são maneiras que nós temos para poder mudar, morrer dia a dia e construir novas coisas. Se nós olharmos o mercado, nós paramos. Mas eu quero dizer para você que nós estamos vivendo o melhor tempo para poder crescer. Nós estamos vivendo o melhor tempo de oportunidades. Porque quando pessoas param, nós avançamos. Quando pessoas não creem, nós cremos. Quando pessoas estão desfazendo, nós começamos a construir. Porque nós não andamos com sentimentos. O empreendedor do Abodá, ele não pode viver por sentimentos. Ele não pode viver pelo aparente. Ele tem que viver por algo a mais. Ele tem que viver por fé. Ele
tem que viver pelo aquele retrato que você já pintou, que você já enxergou, mas não está na sua mão, mas você está vendo. E você caminha em direção a Ele. Existe uma promessa sobre a vida dos empreendedores da voltar. Todos irão prosperar. Todos irão prosperar. Você pode dar uma glória a Deus? Sabe, querido, a pressão ela é como uma semente. Ela vai puxando o nosso interior, vai tirando de nós toda a essência. A pressão ela vai esvaindo de dentro de nós, tirando os recursos que nós temos. Mas quando ela começa a fazer isso, a pressão, a dificuldade, nós começamos a revelar a essência de capacidade de resolver, a essência de poder romper, a essência de não desistir. As pressões não podem nos parar. Talvez você entrou aqui hoje com uma pressão financeira, talvez a última porta, sem saber o que você vai fazer, talvez desempregado, desacreditado. Deus sempre muda as circunstâncias. Deus sempre trabalha, e no trabalhar de Deus, Ele sempre vai nos revelar aquilo que nós precisamos. A pressão, a dificuldade é para nós crescer. Às vezes Deus não trabalha com ferramentas do diabo. Deus não põe enfermidade, Deus não põe circunstâncias difíceis, não. Deus pode até usar aquilo para a gente ser melhor, para a gente reconhecer que nós precisamos de ser melhores, crescer, de mudança. Você pode dar uma glória a Deus? Sabe, querido, cada pressão ela pode se ver, nós podemos ver uma possibilidade de desistência, mas nós temos que ver ela com a possibilidade de ganhar um troféu. O vencedor, há momentos que ele quer parar, o vencedor há momentos que ele quer desistir, mas nessa capacidade de realizar, de fazer, nós somos premiados. Por isso é que nós não podemos parar, por isso é que nós não podemos retroceder. E se nós voltarmos na história de Moisés, Deus havia falado com Moisés: Moisés, toca na rocha, fala com a rocha, que ela vai dar água ao seu povo. E Moisés, o que Moisés faz? Ao invés dele falar, ao invés dele, o que é a fé? A fé é você falar e apropriar. Moisés tinha que fazer isso. A rocha era a palavra, e a palavra está dentro de nós. Então Moisés tinha que fazer: olha, eu falo e acontece. Moisés desobedeceu ao Senhor. A ordem que a palavra de Deus libera sobre a vida é: fala e vai acontecer. E Moisés não creu. A Bíblia diz que Moisés deu 2 pancadas na rocha, 2 varadas na rocha, e por causa da desobediência, porque a rocha representava a palavra, e a palavra representa o Espírito de Deus. E Moisés tocou 2 vezes na rocha, desobedecendo, e por causa da desobediência, Moisés e todo aquele povo não errou até Canaã. A palavra está dentro de ti. Sabe, amado, nos últimos dias, nas nossas últimas reuniões, Deus ele tem nos ensinado. O Espírito Santo ele tem nos dado ordens, nos coordenado para aquilo que nós devemos fazer. Por isso que a Bíblia diz: olha, não endureçais o vosso coração. Nós precisamos de fazer aquilo que nós temos aprendido. Porque se você aprender e não praticar, você não vai ter sucesso, você não vai receber, você não vai ter mudança de vida. E com Moisés não foi diferente. O Salmo 106, no capítulo 32 e 33, o salmista diz: quando Moisés chegou diante da terra, diante das águas de Meribá, a Bíblia diz: olha, Moisés foi castigado, rebelaram-se contra o Espírito de Deus, e Moisés falou sem refletir. Moisés falou sem aquilo que Deus havia mandado falar. E se
nós temos a palavra dentro de nós, nós precisamos começar a construir com a palavra, com aquilo que a Bíblia diz. Se a palavra diz que é verdade, vai ser verdade na sua vida. Jesus diz: olha, eis que estarei convosco todos os dias. A palavra diz, é verdade. Existe o Espírito ajudador, o Espírito Santo de Deus, que está aí para te conduzir em toda a verdade, em tudo aquilo que você precisa, na hora das pressões, na hora das angústias, na hora das decisões, das tomadas de decisões. O Espírito Santo de Deus, o próprio Deus, ele está para te ajudar a ser conduzido em toda a verdade. E Moisés, como líder, como liderança, ele não controlou as suas emoções, ele não coordenou aquilo que ele precisava fazer. Você já viu um líder dessa forma? Desorganizado, um líder que fala uma coisa para um, fala uma coisa para outro, um líder que dá um comando e depois vai lá e desfaz aquele comando, um líder que libera uma palavra, depois esconde atrás daquela palavra. Moisés não foi diferente. Ele deixou as emoções mudar aquilo que Deus havia colocado no seu coração. Sabe, amado, às vezes nós perdemos tantas coisas por causa de pessoas que não têm a visão que a gente tem, pessoas que não têm a palavra que nós temos, pessoas que não sabem aonde vão chegar, e às vezes nós perdemos a visão. Não foi diferente com Moisés. Aquelas palavras imprudentes de Moisés, as atitudes imprudentes de Moisés, custaram caro por ele. A Bíblia diz que Deus levou Moisés no cume do Pisa, e lá no cume do Pisa ele mostrou toda a extensão das terras, as terras de Canaã, e Moisés viu de longe, e ele não entrou. O Senhor o recolheu ali naquele momento, por causa da obediência da palavra. Sabe, amado, nós precisamos de pensar, nós precisamos de refletir naquilo que nós falamos, naquilo que nós oramos, naquilo que sai da nossa boca. O empreendedor, o líder, ele é diferente. Você é diferente. Você tem que projetar isso no seu coração, essa capacidade de liderança, essa capacidade de ser diferente, essa capacidade de fazer o certo. Moisés bateu na palavra. Moisés, ele trabalhou com sentimentos errados. Moisés deixou a ira do homem sobressair. Você já viu que muitos empresários vão para o ministério por causa da ira? Às vezes tem uma posição de liderança, ele precisa tratar ali com o seu funcionário, às vezes ele se exalta, às vezes ele usa de posição social, posição de autoridade, e acaba liberando uma palavra ruim, que acaba pagando um preço caro por isso. Em Tiago 1,20, a Bíblia diz: pois a ira do homem não produz justiça de Deus. Um líder alinhado com a visão de Deus, ele faz tudo certinho. Ele pode demitir funcionários, que é diferente. Ele pode quebrar contratos, que é diferente. Ele pode dizer não, que é diferente. Porque o líder, ele tem que entender que ele é diferente. Sabe, amado, às vezes na nossa jornada, Deus ele quer continuamente, dia após dia, aperfeiçoar o nosso caráter, o nosso ser, a nossa maneira de ser. Deus quer aperfeiçoar o nosso conhecimento, Deus quer aperfeiçoar o nosso saber, Deus quer aperfeiçoar os nossos sentimentos, e nós precisamos de entender. O líder precisa de entender que dia após dia nós precisamos de ser melhores. Melhor o quê? Em tudo que você faz, em tudo que nós tocamos, em tudo que nós fazemos, nós precisamos ser diferente. Quando nós olhamos para um pedaço de carvão, ele vira algo precioso, em tese,
que se nós conseguirmos pegar um pedaço de carvão e submergir ele numa profundidade de 150 quilômetros, com a pressão, ele vira algo precioso, ele vira uma pérola. Nós sabemos que é do carbono que provém as pérolas, as preciosidades. E assim tem que ser um líder. Nós temos que viver pressões para a gente poder ser trabalhado, para a gente poder revelar preciosidade através das nossas vidas. Você pode dar um glória a Deus? E Moisés e Esther não foi diferente. Foram provados por pressões, mas eles conseguiram revelar, eles conseguiram caminhar, ainda que Moisés ainda não entrou naquilo que Deus havia prometido, mas podemos ver que a descendência de Moisés entrou, a geração de Moisés entrou. Sabe, querido, nós vivemos hoje um tempo difícil, um tempo onde as coisas estão apertadas. Se nós olharmos para as nossas finanças hoje, nós paramos. Se nós olharmos o nosso negócio hoje, nós paramos. Mas será que nós podemos parar? E amanhã? O que nós vamos fazer amanhã? Então o líder, ele não pode parar. Você não pode parar. A nossa caminhada aqui no Avodar, ela é longa. Você não pode parar de forma alguma. Você não pode olhar os seus sentimentos. Você não pode olhar aquilo que tem prensado a sua vida. Você precisa olhar para a palavra, aquilo que Deus diz a seu respeito. Então as pressões que nós sofremos é para que nós possamos melhorar, é para que nós possamos crescer. E você não vai mais abrir mão daquilo que está no seu coração. Você vai estabelecer motivações corretas. Você vai estabelecer princípios corretos. Você vai levantar a sua cabeça. Você vai trazer alegria para dentro de você. Você vai começar a enxergar a saída aonde não tem. E você não vai concordar com a sua realidade. Moisés, ele bateu na palavra. Ele foi contra a palavra. E essa palavra ela está dentro de ti. Tudo que você precisa está dentro de você. E pela palavra você vai começar a construir aquilo que você precisa construir. Falta de dinheiro? Libera a palavra. É falta de oportunidade? Libera a palavra. Olha, eu não estudei. Eu não tive tempo de estudar. Eu tive que trabalhar desde criança. Hoje a concorrência é muito grande. Libera a palavra. A rocha, ela estava no deserto. No deserto não tinha nada. No deserto não tinha vida. E Deus disse a palavra. Libera a palavra. Sabe, amados, se nós aprendemos a construir a nossa vida pela palavra, nós seremos respaldados pela palavra de Deus, pelo aquilo que Deus é. Se nós olharmos os homens ricos de hoje, podemos ver que foram homens simples, homens que trabalharam, homens que tiveram objetivos, homens que saíram do meio do mar, saíram do interior e vieram, trabalharam e venceram. E os filhos deles hoje vivem em circunstâncias favoráveis por causa desses homens simples. Você precisa acreditar no seu sonho. Você precisa acreditar em você. Você precisa de dar mais valor na sua pessoa, naquilo que você faz. Eu sempre digo aqui que às vezes nós olhamos o que as pessoas fazem e sempre achamos que a oportunidade de ganhar dinheiro é aquilo que a pessoa faz. Sempre anulamos aquilo que nós fazemos. Mas o mesmo material que ele foi construído, você também foi construído. A mesma capacidade de revelar, você também tem. Só que existe uma diferença.
existe uma palavra dentro de você. E através dessa palavra você pode construir tudo aquilo que você precisa. Você crê nisso nessa noite? Fique de pé, eu quero orar com você. Eu quero que você se lance na palavra. Eu quero que você comece a construir tudo na palavra. Moisés, ele tocou na palavra. E a Bíblia diz que ali jorrou-se água. Saiu a água. Sabe o que água significa? Água significa suprimento. Água significa vida. Água significa salvação. Água significa tudo aquilo que nós precisamos. E foi a palavra que fez isso. Nós precisamos de acreditar na palavra, valorizar a palavra de Deus. Nós temos essa capacidade de olhar para a palavra e esquecer a palavra. Às vezes nós valorizamos muito a palavra no momento, quando nós estamos recebendo a ministração. Mas você precisa de valorizar a palavra de Deus. Você precisa de usar a palavra de Deus. Você precisa de ler a palavra de Deus. Você precisa, na hora da circunstância difícil, na hora de você tomar uma decisão, você lê a palavra. Quantas circunstâncias difíceis eu resolvi através da palavra de Deus? Hoje eu sei que eu não tenho mais problemas. Eu não tenho mais dificuldades. Não porque eu sou um super-homem, porque eu confio na palavra. Porque quando os problemas vêm, as circunstâncias difíceis vêm, eu me escondo atrás da palavra e revelo a palavra. Jesus disse que eis que estarei convosco todos os dias da sua vida. E ele deu o Espírito Santo, que ele pode estar em todo lugar, ao mesmo tempo. Você liberando a palavra que é ele, e ele fala no coração do outro aquilo que você precisa. É um poder. É eu precisando de algo e Deus falando no coração do César. César, abençoa o coletivo. É você falando a palavra e a palavra falando no coração do cliente. Compra. Vai ser bom. Vai abençoar a vida dele. É assim que nós precisamos trabalhar com a palavra. Construir com a palavra. E se nós começarmos a praticar essa palavra vai mudar as nossas vidas. Você pode crer nisso nessa noite? Que a palavra de Deus é tudo que você precisa. E essa palavra ela precisa permanecer dentro de você. O empreendedor que ama a Deus, o empreendedor que busca a Deus, existe uma diferença. O livro de Malaquias diz: olha, eis a diferença do que serve e do que não serve. O que Malaquias quis dizer? Eis a diferença daquele que depende de Deus e aquele que não depende de Deus. Existe uma diferença. Davi ele diz: olha, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A palavra de Deus ela resguardava a vida de Davi. E não é diferente, amado. A palavra pode garantir o seu negócio. A palavra pode garantir a sua necessidade. A palavra ela pode suprir a sua saúde. Aleluia. Você pode levantar os braços dos céus. Você pode agora fazer como Moisés, como Arão, como Esther. A Bíblia diz que Esther se lançou nos pés do rei. Ela não poderia entrar na presença do rei, porque se ela entrasse na presença do rei, existia uma condenação de morte contra ela. Mas ela entrou. Ela se lançou. Moisés se lançou diante da tenda. E Deus trouxe a solução. Deus falou com Moisés: Moisés, toca na palavra, toca na rocha. O rei Assuero falou com Esther: eu assino um decreto para que o povo judeu possa lutar, possa brigar pela causa deles. Houve uma sentença de poder da parte do rei.
Aleluia. Esse mesmo poder, essa mesma autoridade, ela está aqui, ela está dentro de você, ela está na sua vida. E você pode olhar para a circunstância, para a pressão, para aquilo que você tem sofrido, e liberar a palavra, dizer à circunstância: olha, retroceda, saia do nome de Deus. Diga ao Senhor nessa noite aquilo que você precisa. Qual é a pressão que você tem sofrido, amado? Talvez seja o seu casamento, é uma pressão. A sua esposa talvez seja uma pressão. Os seus filhos é uma pressão. A sua vida financeira pode ser uma pressão. Seus negócios que não estão acontecendo. Você é um excelente profissional, mas não está acontecendo, então é uma pressão. Você está desempregado. Olha, eu estou brigado com minha mãe, eu estou brigado com meu pai. Isso é uma pressão. Lança essa pressão na palavra hoje. Apropria disso e seja livre. Seja livre. O empreendedor livre, ele prospera, ele rompe. Aleluia. Levanta os braços bem alto. Bem alto. Diga para o Senhor. Libera a palavra está dentro de ti. Busca um conserto diante do Senhor. Aleluia. Dá o nome à pressão. Dá o nome à pressão. Diga a ela: pressão, você que tem me afligido, que tem roubado o meu sono, que tem tirado a minha paz, que tem angustiado o meu espírito, tem roubado as minhas forças. Sabe, pressão, eu te digo nessa noite: saia, retroceda, porque maior é o que está em mim do que você. O apóstolo João, ele diz: olha, filhinhos, sois de Deus e já o venceste, pois maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo. O que ele diz? Olha, maior é Deus do que a pressão, maior é Deus do que a circunstância difícil. Aleluia. Diga: Lexotan, sai no nome de Jesus. Diga: depressão, eu te ordeno, saia no nome de Jesus. Diga: medo, angústia, tristeza, pressões, eu te ordeno, saia agora da minha vida no nome de Jesus. Diga a palavra: olha, eu sou livre, eu sou vencedor, eu nasci para conquistar, para vencer. Eu não abro mão dessas verdades na minha vida. Apropria dessas verdades no nome de Jesus. No nome de Jesus. Talvez a pressão tenha roubado os seus sonhos. Olha, libera a palavra. Eu não vou parar, eu não vou retroceder. Se Deus liberou, vai acontecer. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Declare isso nessa noite. Deus é poderoso, amado.
Você vai ser nessa pressão. E você vai se revelar através da palavra. Você vai ser transformado. Você vai brilhar. Você vai conquistar. No nome de Jesus. Você crê nisso? Você crê nisso? Então dá glória a Deus bem forte. Bem forte. Aleluia. Amado, você vê um pouco.